Vitória é conhecida assim, cidade sol com o céu sempre azul. Esse é o hino emocional de Vitória. Que é emocional de Vitória. Cidade sol com o céu sempre azul. Tu és o sol. De luz, norte a sul, teu coração te namora e te quer. Tá vendo? Tu és Vitória, um sorriso de mulher, do Espírito Santo. Deixa ele cantar. Deixa, vocês têm que ouvir para vocês aprenderem que não é essa a consideração do Espírito. Milhões te adoram e sem favor algum entre os milhões. Eis aqui mais um. Mais um adorador de Apolo, Deus Sol. Mais um adorador de Apolo, Deus Sol. Nós vamos tratar de um Deus chamado Faraó, Deus homem, né? Chamado Faraó. E os hieroglifos egípcios, antigos do Egito, a escrita, os hieroglifos é a escrita egípcia. É uma escrita bem complicada, muito difícil de leitura, porque é por sinais e símbolos e bem mística, então ela é muito difícil de leitura, esse tipo de hieroglifo. E o nome Faraó significa no hieroglifo Ra. Ra significa Deus Sol. Ra significa Deus Sol. Você acha que é coincidência isso? Essa paraxá exatamente nesse período? Não é coincidência. Se o hieroglifo é uma escrita antiga, difícil de leitura, na nossa Brit Hadashah, Paulo disse que na Bíblia não é assim. A Bíblia traz tudo muito claro para que qualquer incapaz saiba entender a linguagem do Eterno. A linguagem, vocês prestem atenção em mim e faço favor os que estão na internet da mesma forma. Nós estamos fazendo uma introdução. Eu deixei todos os meus escritos em casa, porque quem ia falar era o Léo. Mas eu preciso ganhar tempo com vocês, porque vocês precisam tomar tenência na vida. E eu preciso ganhar tempo, então de tarde ele vai ensinar, por causa daquilo que o Eterno já falou. Então, o que está acontecendo? Alguém está ligando, deixa o telefone tocar, é o meu mesmo, pode deixar. Então, o que está acontecendo? Se os hieroglifos tinham tanta dificuldade para fazer a leitura, a Bíblia não é assim. Quer ver? Eu vou te mostrar o que está na nossa Brit Hadashah. 1 Coríntios, no capítulo 14, que Paulo fala ali em 1 Coríntios 14, sobre línguas. Eu não estou me lembrando de onde ele começa. É aqui, ó, 13. Olha só, ele está falando de você entender o que Deus está falando. Porque o Egito escreve de modo obscura, com sinais, com símbolos, que tem que ser um autodidata para poder fazer uma leitura de hieroglifo. Para saber que Faraó é Ra, Deus Sol. Não é Elohim de Israel. Então, Paulo diz ao contrário, pelo que o que fala em língua, 14:13, ore para que a possa interpretar. Pois se eu orar em língua, o meu espírito ora de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o indouto, o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Em verdade, tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Eu tenho que entender o que o Eterno está falando para que o outro seja edificado. Do contrário, você está orando por você mesmo. Assim era a escrita egípcia. Por isso que não sabiam que Faraó significa Deus Sol. Ra, Sol. Por isso, em verdade, tu dás bem, dou graças ao meu Elohim, porque falo em outras línguas mais que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na comunidade 5 palavras, com o meu entendimento, para que eu possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejais meninos no entendimento.
mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na Torá: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, mas ainda assim não me ouvirão, diz o Eterno. De sorte que as línguas são um sinal, não para os crentes, não para o que crê, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes, para o que crê. A profecia é sinal para o que crê. É isso que ele está dizendo. Porque a profecia é ensinar a palavra também. Aquele que profere a palavra com a sua boca, ele está ensinando. Ele precisa abrir os olhos. Não é ele ser um doutor para uma leitura egípcia. É assim que os mestres fazem. Eles escrevem para os outros não entenderem, porque eles querem se sentir grandes e maiores. Por isso que Yeshua diz: não tenhais mestres no meio de vocês, porque sois todos irmãos. Sois todos irmãos. Por isso, portanto, se toda a congregação, se toda a comunidade se congregar em um lugar e todos falarem em línguas e entrarem em doutos ou incrédulos, não dirão que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, algum indouto ou incrédulo entrar, por todos é convencido e por todos é julgado. Porque ele está entendendo o que você fala. Eu quero falar claramente para que você entenda que o nosso problema é não vigiar. O nosso problema como congregação e que atinge o céu é não vigiar. Você não vigia. Você fica dando... Tem gente que dá mais conversa noticiário de televisão do que se ensina aqui. Isso no meio de nós. E provavelmente muitos aqui devem estar envolvidos com essa palhaçada do Natal. Só falando assim, com esta palhaçada do Natal. Muitos aqui, provavelmente, porque o Espírito de Deus não está feliz conosco, porque nós não sabemos vigiar. É momento de vigiar pela cidade, ela não é nenhuma cidade de sol. Ela é uma cidade que o Eterno terá misericórdia dela e lhe falará ao coração. Mas a cidade não é composta do Palácio Anchieta, não é composta desses monumentos, é composta de pessoas, de ser vivos, de uma comunidade viva. Ela não é a cidade-sol como cantam a melodia e os emocionais por aí, por causa das suas praias belíssimas e tudo isso. O que adianta toda essa beleza? Se você não conseguir conquistar o coração de Elohim para que ele feche as janelas das chuvas, o que adianta? O que adianta? Nada adianta. Então ele diz: os segredos do seu coração ficarão manifestos. Assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará Elohim, declarando que Elohim está verdadeiramente entre vós. Não adianta falar em hieroglifos egípcios. Não adianta. Uma leitura difícil, uma leitura obscura, com sinais, símbolos diversos, que só os peritos, muito peritos, poderiam entender o que estava escrito. A Bíblia não é assim. É o que está na nossa Brit Hadashah hoje. A Bíblia não é assim. A Bíblia não é assim. A Bíblia é clara, é como 2 mais 2 são 4. A coisa é bem clara, porque o Eterno é claro. Israel sofria debaixo de uma servidão do Deus Sol, o Faraó. Ele era uma divindade. Por quê? Porque ele já nascia num berço com poder dado pelos seus antepassados. Porque isso é nada mais, nada menos do que espiritismo. Os antepassados é consulta aos mortos. Então eles tinham poder e o poder extravasava que eles iam ao máximo da opressão. Israel sente essa opressão. Por 2 situações, olha aqui na sua Bíblia, no versículo 14, 13 e 14. Você vai entender aqui que por que essa servidão de Faraó tornou-se tão pesada para Israel. Por quê? Por que essa servidão tornou-se tão pesada? Olha aqui. E os faziam servir com dureza. Assim lhes amarguravam a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, por 2 ações. Porque fez Israel construir
fazer tijolos para construir casas. Israel não construía casas, Flavinha, para morar. Israel tecia suas casas com o tear. Israel tecia suas casas com o tear. Aqui, entenderam o que eu estou falando? Aqui está dizendo, ó, assim eles amarguravam a vida com dura servidão. Por que era tão dura a servidão? Porque Israel não estava habituado à construção nesse nível. De fabricar tijolos e tijolos e tijolos e tijolos para erguer as suas casas. Porque Israel construía suas casas com a urdidura, tecendo. As casas eram cabanas, porque eles eram seminômades. Andavam daqui e dali, não tinham parada muito firme, muito certa. Que Elohim mandava levantar o acampamento, levantava o acampamento. Porque cada caminhada dessa aprendia. O rebanho não pastava num pasto adormecido. Não pastava ali. Deitado, engordando. O rebanho não pastava assim. O rebanho hebreu não. O rebanho hebreu não. Por isso que Faraó cita todo o tempo, Israel também, os hebreus. A citação é hebreia, por quê? Escravos. Hebreu, a palavra hebreu por si só, escravo. Que a sua vida está em poder de outro. Poder de outro, de um homem déspota, assim que era Faraó. Então, as suas casas eram urdidas, construídas no tear, e com toda a sorte de trabalho no campo. Que trabalho no campo é esse? Porque as ovelhas pastavam em movimento. As ovelhas não estavam paradas, por isso que a servidão se tornou dura, por causa dessas duas questões. Dessas duas questões. O rebanho, que estando pastando, ele estava em movimento. Porque cada movimento que se faz, ele é feito para que dê melhores frutos. Por isso que você sai de Jardim da Penha, você está na escola, você sai da escola, vai para Jardim da Penha. Você está em Jardim da Penha, você vem para cá. Cada momento desse, a congregação começa a dar um fruto. Ela é estimulada, é exigido dela movimento e não estática. Ela não está hibernando como um urso, que fica deitado e comendo. Hibernar é passar o inverno todo dormindo. Porque ele manteve no seu estômago alimentação para todo aquele período. Não é assim o rebanho do Eterno. Ele tem que estar em movimento para produzir vida. Por isso que caminhar é um mandamento que produz vida. O rebanho não pode pastar parado. Eu não posso construir um monumento enorme e bota ali os doutores do violino, da música clássica e da palavra, e de tudo, está todo mundo junto ali. Aquilo ali é rebanho pastando parado. Rebanho se pasta em movimento. Aqui, ó, porque a tarefa de Faraó era mudar a identidade de Israel. Trocar a identidade dos hebreus. A identidade era construir as casas no tear, as cabanas eram fechadas com pano, e o rebanho em movimento. Mas não. O fim, por isso que a servidão se tornou pior, porque estava mudando a identidade de Israel. A identidade. É isso que Roma fez conosco. Mudou a nossa identidade. Nós que andamos daqui para ali somos tidos pelos pastores e líderes em Vitória como loucos. Eu adoro essa loucura. Eu amo essa loucura. Eu amo essa loucura, Carlinhos, quando nós chegamos ali e olhamos aquela obra e podemos olhar e ver num movimento palpável, a congregação participando.
e indo para o perigo, e vendo o perigo, e enfrentando com vigilância. Isso é que é construir. Nós não estamos construindo para nós estamos construindo para dar para os nossos filhos, para a cidade, para servir, para ensinar a palavra. E essa é toda a opressão que o Egito oferece, com seu príncipe Faraó. O homem Deus, Deus Sol, Apolo, que é tido como Deus Sol. Isso, e vocês querem trabalhar, né, minha filha? É. Irmãos, é interessante que lá em Apocalipse 2, na igreja de Tiatira, não precisa ir lá não. Ali há uma denúncia do Espírito Santo, que é a igreja de Tiatira, e cujo protetor da cidade de Tiatira era Apolo, Deus Sol. E a comunidade que ali estava em Tiatira é acusada pelo Espírito Santo, através da boca de um profeta, que é João, que eles toleravam a Jezabel. Toleravam a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Nós toleramos ainda Roma. Nós toleramos ainda. Então, ele vem e diz assim, mais abaixo, não sei que versículo ali, no capítulo 2 de Apocalipse, que ele diz, e esta carga não porei mais sobre vós. Se não me engano, é lá no versículo 20. E esta carga não porei mais sobre vós. Que carga é essa que ele está falando? Ele está falando de uma influência de Apolo, do Deus Sol, a comunidade de Tiatira. Porque foi retirada, porque tinha alguns fiéis dentro da comunidade. Então, o Espírito de Deus é muito justo, Flávio. Aqueles que não são adoradores do Deus Sol, do estilo de vida egípcia e de Faraó, ele diz que eu não porei mais essa carga sobre vós. Mas isso não quer dizer que nossa responsabilidade consiste apenas em observarmos os mandamentos, guardarmos o Shabat. Só fazemos isso. Não, nossa responsabilidade não consiste. É até que, presta atenção, até que o processo de entendimento da salvação das almas tenha chegado até eles. Até que nós venhamos cumprir a nossa tarefa completa. Não adianta fazer pela metade, porque Elohim não é Elohim de brincadeira. Até que muitos venham a entender e a retornar. Até que. Então, a opinião é expressa numa resposta e numa consulta que o Espírito faz. Existem no meio de vocês alguns que eu tirarei essa carga, para que ela não se torne tão pesada. Mas precisa vir um juízo técnico sobre esta questão no meio da congregação. Eu sou obrigada a falar isso com vocês. Para dizer para você mesmo, esse juízo técnico é do Espírito Santo, que vem a você mesmo e diz, você tem vigiado o suficiente? Eu quero voltar lá em Êxodo 2. Eu quero começar com você, tem água por aqui não, né? Eu quero começar com você sobre o homem, o libertador, que Elohim levanta nesse momento para libertar Israel. A diferença dele para Faraó. Olha como é que ele começa. Foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma filha de Levi. Ora, toda a descendência e o clã de Moisés, presta atenção, toda a descendência e o clã de Moisés se define numa palavra, Levi. Se define numa palavra, o nome de uma tribo chamada Levi. Por quê? Porque eles seriam servidores do templo. Foi para isso que você foi chamado para servir. Levi significa unir e juntar. Para servir. Servir a quem? Elohim de Israel. Olha aqui. A mulher concebeu, deu à luz a um menino, vendo ele que ele era formoso, escondeu por 3 meses.
É a mãe de Moisés, que vai escondê-lo. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, revestiu de betume e piche. Você conhece toda a história de Moisés. Mas eu quero te levar aqui no capítulo 6, que eu vou te mostrar a genealogia de Moisés. No capítulo 6. A partir do versículo 14. São esses os chefes da casa de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. São essas famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, 16. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações. Gerson, Coate, Merari. Aonde esses três foram separados para fazer o quê? Descendentes de Levi. Lembram deles? Foram separados para fazer o quê? Eu quero a resposta de vocês. Servir. O descendente de Levi foi separado para servir. Por isso que ele chama Levi. Então, todo o clã de Moisés é definido numa só palavra, Levi. Olha aqui. Os filhos de Gerson, Libna e Simei, os filhos de Coate. 19, os filhos de Merari, Mali e Muzi. São essas famílias de Levi segundo as suas gerações. Arão tomou a mulher a Joquebede, sua tia, que lhe deu a Arão e a Moisés. Todos dois são descendentes de Levi. Estão destinados a quê? Esta congregação está destinada a servir. Portanto, vigia. Vai ali em Números, no capítulo 3 comigo, por favor. Números, capítulo 3. A partir do versículo 6. Disse o Eterno a Moisés, faze chegar a tribo de Levi. Vocês se lembram que ela foi rejeitada lá por causa daquela matança que ela fez lá em Gênesis, quando ela é amaldiçoada por Jacó? Depois ela se refaz em Êxodo, no capítulo 32. Quando ela passa para o lado de Moisés. Então, a tribo ganha uma proeminência, uma elevação, uma honra para servir. Porque você há de convir que o que eu estou fazendo aqui é honra sobre honra. A madrugada que eu passei acordada vigiando é honra sobre honra. Concorda? Então, você precisa saber aonde você está envolvido. Aqui. Faz chegar a tribo de Levi e põe diante de Arão o sacerdote para que o quê? Fazer o quê? Falam alto, gente. Para que o sirvam. O sirvam, cumprirão eles os seus deveres de todo o povo diante da tenda da congregação para ministrar no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação, cumprindo as obrigações dos filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. Darás os levitas a Arão e aos seus filhos, entre os filhos de Israel lhes são dados. Mas Arão e aos seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio e o estranho que nele tomar parte será morto. Eles não teriam herança. Ainda tem esse detalhe. Eles não teriam herança, porque a herança deles é o eterno. Eles estão aqui no verso 8, pastor. Pode ler, meu filho. No verso 8, quando ele diz ali que eles vão cumprir as obrigações dos filhos de Israel, porque o nome Israel significa servo. Aí você fica sabendo por que a cidade de Vitória pode ser destruída e você é o responsável. Você é responsável juntamente comigo. Porque você não vigiou. Porque aquele que ora, ele livra até aquele que não é inocente, diz a palavra. Porque você que tem que vigiar. Mas eles estão aí, são pecadores, estão pintando o certo. Mas você tem que vigiar. Porque você foi escolhido para isso. Os de fora quem julga é o eterno. Ah, os de fora quem julga é o eterno. Aí, tá vendo? Olha, eu mesmo tomei os levitas do meio dos filhos de Israel, versículo 12, em lugar de todo primogênito que abre a madre. Entre os filhos de Israel, os levitas são meus. Ele diz. Eles não têm nem herança. Porque a herança deles é o eterno. Então, ali, com o nome com a família, inicia-se no nascimento de Moisés, dizendo tudo sobre a descendência dele e o clã dele, Levi.
Levi. Você sabia que o carro que eu comprei, você sabia disso? O Detran botou o nome do meu pai, de trás para frente em hebraico, OVL. Você lendo normal, na leitura em português. Agora, em hebraico está LVO, Levi Vitorino Oliveira. É meu pai. Para dizer que esta obra, segundo aquilo que ele tem falado sobre Levi, não tem saída para nós. Não tem saída, ela está marcada. Marcada. Com o serviço a Elohim. E vigiar em favor do outro, para que o outro não morra. Porque senão você e eu levaremos o pecado do outro, o sangue do outro sobre nós. Aí você vai ficar olhando para Vitória, sendo o céu azul brilhante, como é, não tem nada brilhante lá fora. Não tem. Se eles morrerem, vou continuar dizendo para você, você levará a culpa. Vamos ver isso? Ezequiel capítulo 33. Você levará a culpa. Eu vou continuar te mostrando sobre Levi ainda. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel, o atalaia. Eu não sou atalaia sozinha, não. Vocês são atalaias junto comigo, tá? Veio a minha palavra do Eterno. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, ele tomou essa comunidade, e ele vir que a espada vem sobre a terra e tocar a trombeta para avisar o povo, então, se alguém ouvir o som da trombeta, mas não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, seu sangue será sobre a sua própria cabeça, sobre a cabeça daquele que não quer ouvir, que precisa retornar para Elohim de Israel. Mas você sairá livre. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, e o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir, que vem a espada, que vem a destruição, e não tocar a trombeta para avisar o povo, e se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Uma vida só. A ti, ó filho do homem, te constituí por atalaia. A ti, ó congregação Rehovoth, e todos aqueles que estão na internet conosco. Eu te constituí como atalaia. Para avisar, foram quantas vezes que se colocou outdoor nessa cidade, chamando pastores e líderes para retornar, para celebrar as festas. Alguns disseram, isso é de responsabilidade de vocês e não nossa. Porque eles não querem cumprir os mandamentos. Eles não querem. Não querem. Quanto tempo que nós estamos avisando? Até parar de celebrar publicamente e celebrar só dentro de casa. A cidade é avisada, mas mesmo assim Elohim não os abandonou. Não os abandonou. Nós temos que falar e falar claramente. Retorno é para todo aquele que crê, que se arrependeu de pecados. Retorno não é só para mim. Que coisa ruim é isso? Que demônio é esse que fala no ouvido deles? Ainda resta esperança para nós acertarmos, Roberta, a nossa vida atrapalhada. A nossa vida como congregação que não vigia. Eu vou te mostrar. Nós vamos plantar uma árvore dia 16 de janeiro, lá na Beite. E o símbolo dessa árvore é vigia. 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 O símbolo dessa árvore é vigia. Mas eu não estou falando que o simbolismo dela é vigia da minha cabeça, não. É a Bíblia que diz. Tá? É a Bíblia quem diz. Sou eu, não. Para que você acorde. Para que você comece a vigiar. O Estado acabou de declarar estado de emergência.
As autoridades não têm, coitados. Eu morro de dó deles. Ele está falando que o governador acabou de declarar estado de emergência. Nós estamos sabendo dessa emergência. É mentira o que eu estou falando, que vocês estão sabendo da emergência há quanto tempo? Eu estou falando com alguém que não sabe disso? Essa congregação não sabe disso? Quando o governador vai anunciar, coitado do governador, estado de emergência, já está em estado de emergência há muito tempo. Porque o Espírito já falou há muito tempo. Então, nós não queremos vigiar. Nós não queremos orar e orar, e orar e orar, e orar no sacrifício da manhã e da tarde, e orar e orar e orar. Então, aqui ele diz, se eu disser ao ímpio, versículo 8, o ímpio certamente morrerá, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho para que ele retorne, e ele não retornar, morrerá na sua iniquidade, mas tu serás livrado, a tua alma. Tu, ó filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o eterno Elohim, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se retorne do seu caminho e viva. E ele começa a andar em direção a Elohim, em movimento. Convertei-vos os vossos maus caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel. Tu, ó filho do homem, dizes os filhos do teu povo, a justiça do justo não fará escapar no dia da sua transgressão. E a impiedade do ímpio não fará com que ele caia no dia em que se converter da sua impiedade. O justo, se pecar, não poderá viver pela sua justiça. Se nós agora falharmos em fazer o que está reservado para nós, nós pereceremos. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas a sua iniquidade que praticar, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás. E se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo este ímpio o penhor, pagando furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do eterno, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça, de deixar de pregar a salvação, de deixar de vigiar em favor do povo. Irmão, só um minuto. Para aí, só um minutinho. Nós vamos continuar. Nós temos estado no sacrifício da manhã e eu tenho falado assim, cantaram um cântico e foram para o Monte das Oliveiras. Quem aqui está lembrando disso que eu tenho falado? E cantaram um cântico e fomos para o Monte das Oliveiras. O que significa o Getsemane, o Monte das Oliveiras? O lugar ali onde Yeshua clama, ele vai orar, porque estava próximo à sua prisão. E ele, por 3 vezes, ele vem aos discípulos, chamando, vigia comigo. Vigia comigo. Eles adormeceram. Vigia comigo, eles dormiram. A 3ª vez, urgência das urgências, porque o céu vai descer e se unir com a terra e estabelecer o que tem que ser estabelecido. Yeshua vai ser preso. Eles dormiram. Yeshua diz, não podeis vigiar um minuto. Sabe por que eles não podiam vigiar? Eles não conheciam o momento, eles não queriam conhecer a emergência do momento, a urgência do momento. Eles se faziam de cegos, eles estavam hibernando. Eles não, por quê? Aí Yeshua diz, para que não entreis em provação. É o Kadish, Pai Nosso. Kadish? É o Kadish. É o Pai Nosso. Orando ao Pai para que não entreis em provação. Eles não vigiaram. Igualzinho, por quê? Por que vocês não estão vigiando? Porque vocês não querem ver o momento. Prefere viver na ilusão do Deus Ra, do Deus Sol. Que cidade Sol maravilhosa.
E nessa esperança eu vou viver no Egito. Né? Nessa esperança eu vou viver no Egito. Porque eu não quero conhecer a realidade. Eu prefiro fugir dela. Você não tem onde fugir. O que vai acontecer virá sobre o sacerdote, profeta, o povo, sobre todos. Você não tem onde fugir. É isso que ele está falando, sobre vigiar. Então, olha aqui. No 12º ano do nosso exílio, versículo 21. No 10º mês, aos 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, a cidade caiu. Deus matou a mulher de Ezequiel para que Ezequiel falasse ao povo, porque não deixou Ezequiel como profeta. Irmãos, o serviço funerário na Bíblia é algo muito nobre e muito respeitoso. É um serviço que leva 30 dias o período de luto na Bíblia. Ezequiel não pôde velar a sua esposa. Ezequiel não pôde chorar a sua esposa. Capítulo 24 de Ezequiel. E ele depois, por quê? Porque ele precisava falar ao coração de Jerusalém que a cidade ia cair. E que eles seriam levados cativos aqui, quando você está lendo aqui, 2 anos se passaram que a cidade... Aí vem o mensageiro dizendo, a cidade caiu. O cumprimento da palavra do profeta. Ele não pôde cumprir as ordens funerárias. Por causa da urgência. Aqui vem avisando. Caiu a cidade. Ele já não estava mais em Jerusalém. Ele estava lá, tinha sido levado o profeta cativo também para a Babilônia. Ele estava trabalhando num aqueduto, Carlinhos, lá próximo ao Eufrates, diz a tradição. E de lá chega o mensageiro dizendo que a cidade caiu. Tudo aquilo que ele profetizou. Que ele tem, até agora ele estava em silêncio. Porque o Eterno calou a boca do profeta. Chega, eles não querem ouvir. Eles não tomam emenda. Fechou a boca do profeta. Aí, aqui agora ele vai falar. Olha aí. Ora, a mão do Eterno estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, e ele abrir a minha boca antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã. Assim abriu-se a minha boca e eu não fiquei mais em silêncio. Então veio a minha palavra do Eterno, filho do homem. Os moradores destes lugares desertos da terra de Israel dizem, Abraão era um só, contudo possuiu esta terra. Mas nós somos muitos, certamente esta terra nos foi dada em possessão. Diz-lhes, portanto, assim diz o Eterno Elohim, com sangue comeis, levantai os vossos olhos para os vossos ídolos e derramai sangues, e a vez de possuir a terra? Vós que estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação, cada um contamina a mulher do seu próximo, a vez de possuir a terra? Assim lhes dirás, assim diz o Eterno Elohim, tão certo como eu vivo, os que estiveram em lugares desertos cairão à espada. Os que estiverem em campo aberto, eu os entregarei às feras, para que os devorem. E os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, e cessará o seu soberbo poder. E os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Eterno, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por causa de todas as abominações que cometeram, por causa dos pecados. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes, nas portas das casas. Falam um com o outro, cada um a seu irmão. Vinde, ouvi a palavra que procede do Eterno. Vamos ao profeta Ezequiel ouvir o que o Eterno está falando, mas não queremos cumprir o que o Eterno está falando. Não queremos vigiar. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, se assentam diante de ti como o meu povo e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração vai após o interesse, o lucro. Davi orou, dá-me, ó Elohim, um espírito voluntário. O que é esse espírito voluntário? Um espírito sem interesses. Qualquer tipo de interesse. Dá-me um espírito voluntário para eu poder vigiar, para eu poder te servir. Deveras tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave, que tange bem, pois ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática.
Mas quando vier isso, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Volta lá em Deuteronômio no capítulo 32, 33. Alguém perguntou, por que a pastora Sandra não foi ao funeral da sua mãe? Eu vou te responder aqui agora. Deuteronômio capítulo 33, a partir do versículo 8. Por causa das obras emergenciais. Volta a Levi outra vez. Volta a Levi. O versículo de Levi disse, dá ao Elohim o teu tumim e o teu urim ao homem que te é fiel. Ao clã de Levi. O que é esse urim e tumim? Agora nós vamos jogar dados aqui para ver a sorte. Urim e tumim é dar a eles a decifrar o que é puro e o que é contaminado. Urim significa puro, o outro contaminado. Dá a eles a capacidade, a esta congregação, a discernir o que é puro e o que é contaminado. E aí que tu provasse em Massá, com quem contendesse nas águas de Meribá. Ele disse a seu pai e sua mãe, nunca os vi. Não conheceu os seus irmãos, não estimou os seus filhos, mas guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Não podia ir porque não havia tempo. Olha, e ele ensina os teus juízos a Jacó, por causa do ensino. E a tua lei a Israel. Ele oferece incenso diante de ti e holocausto, o sacrifício da manhã e da tarde diante de ti. E o holocausto sobre o altar. Nós estamos lá construindo o altar. As chuvas têm nos impedido de ir para lá. Isso é a bênção de Moisés para a tribo de Levi. Então, quando te perguntarem por que a pastora Sandra não foi, dá Deuteronômio 33, a partir do versículo 8. Abençoa o seu poder, ó Eterno, e a obra das suas mãos te agrade. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem para que nunca mais se levantem. Aqui, ó. Está aqui. Você não tem resposta complicada nenhuma. Por causa das obras emergenciais, por causa da urgência do momento. Por isso, eu estava conversando com uma pessoa aqui sábado, depois do serviço. E a pessoa começou a orar em línguas. E eu traduzi o que a pessoa estava dizendo. Aí eu traduzi e falei, o que o Espírito está falando, que você tenta mover o meu coração com ações e com obras, com ações físicas. Não se move o coração de Deus, não é o meu, é o de Deus. Com ações físicas, porque são questões espirituais. Você não move com a sua mão, com as suas tarefas físicas, você só move com as ações espirituais, o coração de Elohim. Aí eu disse para a pessoa, eu vejo uma vara de amendoeira. Vamos ver a vara de amendoeira? Números capítulo 17. Nós vamos plantar uma amendoeira, Rogério. Porque ela é um vigia. Ela é símbolo de vigilância, sua floração e frutificação se dá no início da primavera. Ela é a primeira das árvores a florescer e a frutificar. Que coisa mais linda, Rafael. Por que você tem que estar em movimento? Por quê? Para trazer vida. O movimento vai te fazer dar frutos. Olha aqui. Esse aqui é o terceiro julgamento. E esse julgamento aqui agora não é com morte, porque você está lidando com a situação de Coré, Datã e Abirão. O primeiro julgamento morrem 200 e tantas pessoas. O segundo é a partir do versículo 41, morre mais uma leva em Israel. O terceiro julgamento é com fruto. É a vara de amendoeira. E a vara de amendoeira que floresce é de quem? Da tribo de Levi. Vamos lá. Fala aos filhos de Israel e recebe deles 12 varas, uma para cada casa paterna. E todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas. Escreve o nome de cada uma tribo na sua própria vara. Porém, o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi. Pois a cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho onde virei a vós. A vara do homem que tiver escolhido florescerá.
Assim, quer ver? O Rogério tem a figura. Olha ali, ó. Das varas encostadas. Olha que linda. Olha a flor da amendoeira, como é que é. Linda a floração dela. E todos os seus príncipes deram uma vara, cada um príncipe uma vara, segundo as casas de seus pais. 12 varas. E a vara de Arão estava entre eles. Moisés pôs estas varas perante o Eterno na tenda do testemunho. Olha lá. E o que aconteceu? No dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda do testemunho, viu que a vara de Arão, pela casa de Levi, pelo clã havia florescido. Os botões haviam surgido, as flores haviam desabrochado e produzido amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Eterno e a todos os filhos de Israel, eles o viram e tomaram cada um da sua vara. Disse o Eterno a Moisés: põe de volta a vara de Arão perante o testemunho, como sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim e não morrerão. Sabe o que significa isso? Que a congregação vai florescer e dar frutos. Mas por que vai dar frutos? Precisa ser vigia, porque esse fruto aqui é o primeiro dos frutos. A primeira árvore a florescer e a dar frutos na natureza, na primavera. Hein? Ela está atenta às estações. E por isso que nós vamos plantar uma árvore vigia. Para que você olhe para a amendoeira e diz, eu também tenho que servir. Eu tenho que achar a amendoeira, tá? Que ontem eu estava procurando, é verdade. Eu estava procurando e não conseguia achar, mas o Samuel é perito nisso, ele vai achar. Então, quem é que vai me vender a amendoeira? A Vanessa achou uma que vem de Portugal, aí não dá tempo de chegar. É dia 16. Tem que ter no Brasil uma amendoeira, né? Não é? E nós vamos plantar amendoeira para você olhar para a amendoeira e dizer, eu tenho que ser como ela, vigilante. Dar fruto rapidinho. Dar fruto rapidinho. Olha a palavra de esperança. No dia que nós orávamos ali pela curva, ali, Ritona. Isaías 51, vamos lá. Ele diz, o exilado rapidamente sairá da masmorra. Dá vontade de chorar, irmãos. O Eterno ainda acha graça em nós, não sei em que, Ruth. Não sei em que. Não sei em que. É verdade? Olha bem. Ali da curva ali, do Saldanha. Quando nós terminamos a oração, eu falei, Ritona, ele está falando que o exilado rapidamente sairá. Ele está na masmorra. Aquele que está em opressão. E você sabe o que é uma masmorra? O indivíduo está preso em lugar escuro, sem sol, sem nada. Úmido. É onde você precisa ter misericórdia e vigiar por ele. Aí, olha aqui para você ver. Vamos ler Isaías, vamos orar Isaías 51, para você ver a promessa para nós. Se não vale a pena você vigiar, se não vale a pena, ouve-me vós que seguis a retidão, os que buscais ao Eterno. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, para Sara que vos deu a luz. Sendo ele só, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. O Eterno certamente consolará a Sião e consolará todos os seus lugares assolados. Ele fará o seu deserto como Éden e os seus ermos como o jardim do Eterno. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graça e sons de cânticos. Atendei-me, povo meu, nação minha, inclinai os ouvidos para mim. De mim sairá a Torá, e a minha justiça se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha retidão, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo. Os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha retidão jamais falhará. Ouve-me, vós que conheceis o que é reto, está vendo? Vós, povo, em cujo coração está a minha Torá.
Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, pois a traços roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha retidão durará para sempre, a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste de força, ó braço do Eterno. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não fostes tu que cortastes em pedaços a Raabe e trespassastes o dragão? Não foste tu que secastes o mar, as águas do grande abismo, que fizesse um caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Os resgatados do Eterno voltarão, entrarão em Sião com júbilo, perpétua alegria cororará as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e tristeza e gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Que te esqueces do Eterno que te criou, que estendeu os céus, fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir. Onde está o furor do que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na masmorra, e o seu pão não lhe faltará. Pois eu sou o Eterno teu Elohim, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Eterno dos exércitos é o seu nome. Eu pus as minhas palavras na tua boca e te cobri com a sombra da minha mão. Eu que plantei os céus no seu lugar e fundei a terra, e que digo a Sião, tu és o meu povo. Desperta-te, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Eterno o cálice do seu furor, que bebeste da taça do atordoamento e a esgotaste. De todos os filhos que teve, nenhum há que te guie mansamente. De todos os filhos que criou, nenhum que a tome pela mão. Estas duas coisas te aconteceram. Quem terá compaixão de ti? Assolação e quebrantamento, fome e espada. Quem te consolará? Os teus filhos já desmaiaram, jazem nas entradas de todos os caminhos como o antílope na rede. Cheios estão do furor do Eterno e da repreensão do teu Elohim. Pelo que agora ouvi isto, ó pressa, ó embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Eterno teu Elohim, que pleiteará a causa do seu povo. Eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, o cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Mas poluei nas mãos dos que te entristeceram, que dizem à tua alma, abaixe-te para que passemos sobre ti, e tu puseste as tuas costas como chão, como rua para os... Vamos em Jeremias capítulo 1 para encerrarmos. Olha a resposta de Jeremias quando ele recebe o chamado. Assim deve ser a sua resposta. Olha o que ele vê. Olha o que Jeremias vê. Versículo 4. É a nossa Haftará de hoje. Veio a minha palavra do Eterno dizendo, antes que eu te formasse, versículo, no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta, ó congregação. Então disse eu, Eterno Elohim, não sei falar, eu não passo de uma criança. Mas o Eterno me disse, não digas, não passo de uma criança. Aonde é que eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Eterno. Então estendeu o Eterno a sua mão, tocou-me na boca e me disse, agora pus as minhas palavras na tua boca. Vê, ponho-te sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, para edificares e para plantar. Veio a minha palavra do Eterno. O que vês, Jeremias? Eu respondi, ver uma vara de amendoeira. Está vendo? Eu vejo vigia. Eu vejo aquele que está pronto para servir. Ele diz, eis-me aqui, Eterno. Eu quero ser o vigia. Eu quero cumprir aquilo que tu me chamaste. Viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aí ele vê outro julgamento aqui, que é a panela fervendo, que vem sobre. Viu só a questão de Levi? A questão sua, a sua questão e a minha questão?
O seu chamado e o meu chamado é servir, é servir, é servir, é servir. E cuidar para que o povo não pereça. Porque senão nós pagaremos o preço pelo povo. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos nos entregar diante do teu altar nesta hora. Vamos ficar de pé, nos entregar diante do teu altar. E queremos pedir pelo perdão pelos nossos pecados específicos como congregação, porque temos deixado de vigiar o suficiente pela cidade de Vitória, pelos seus moradores, pelos arredores. Pai, nós nos colocamos nesta manhã de Shabat diante da tua Torá. Nós queremos te pedir, que o Senhor disse que para nós ainda haveria esperança. Então nós queremos te pedir, ó Pai, cesse as chuvas para a proteção da população de Vitória, dos arredores e do estado do Espírito Santo. Tenha misericórdia, Pai, porque o Senhor prometeu que ainda há esperança. E é fiados na tua palavra, é confiados em ti, não na nossa confiança, que nós nos apresentamos perante a tua Torá. E te pedimos e clamamos nesta manhã como vigias que somos. Amém. Que nós iremos, ó Pai, perdoe os nossos pecados e livra-nos e livra a cidade. Amém. E que nós iremos vigiar. Ponha no coração de cada um daqueles que estão na internet conosco. Ponha no coração da tua congregação que está em casa. Amém. Aqueles que estão na internet, tenha misericórdia de cada um deles, para que eles sejam despertados pelo teu Espírito e ajudem a vigiar. E não levem estas coisas em brincadeira, Pai, porque assim o Senhor nos chamou. Faça-nos ver como Jeremias viu a vara de amendoeira, que ela corre e dá os seus frutos primeiro que qualquer outra árvore. Por isso ela é chamada de vigia. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Capacita-nos a darmos os frutos que precisamos dar, para a honra e para a glória do teu nome. O Senhor disse para nós que o nosso fruto viria de ti. Cumpra-se a tua vontade na vida desta congregação, porque nós cremos e nos apropriamos da palavra. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Feche os olhos e curvem sua cabeça. Yevarehiha Adonai Virishmireha, Yahi Adonai Palaveleha Viruneka, Issa Adonai Palaveleha, Vyasemeleha Shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém.